Senhor, nessa noite nós entramos nesse ambiente, Senhor, nesse recinto. Entramos, Senhor, nessa comunhão com um coração de gratidão ao Senhor. Compreendemos, Senhor, a profundidade, o peso espiritual, a importância, tudo aquilo que envolve esse tempo que nós já estamos desfrutando aqui, Senhor. E que o Senhor possa alargar ainda mais os nossos entendimentos. E o Senhor colher aqui tudo aquilo que o Senhor já plantou em nossas vidas. Para a glória do seu nome, Senhor. Amém. Faz isso em cada coração. Amém. Encontre nesta noite corações rendidos, prostrados, corações que te amam, corações que têm um anelo pelo Senhor, um afeto pelo Senhor. Encontra isso no nosso meio, Senhor. Porque o Senhor nos comprou com alto preço. Foi um preço tão alto, Senhor. Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com nada corruptível, mas foi pelo teu próprio sangue, Jesus. E é por isso que nós nos sentimos totalmente amados e lavados pelo teu sangue. Bendizemos o teu nome, Senhor. Glórias, pois, ao teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmos, capítulo 22. E de fato, irmãos, esse é um momento extremamente elevado do viver da igreja. Um momento em que nós podemos aqui responder: sim, Senhor, nós te obedecemos, porque Ele disse: fazei isto em memória de mim. Então é o momento que nós podemos dizer: sim, Senhor, nós colocamos na nossa memória essa noite o Senhor mesmo. Colocamos na nossa memória, Senhor, o teu precioso sacrifício. Porque na noite em que o Senhor foi traído, Ele partiu o pão. E aquela noite, irmãos, foi uma noite de profunda angústia ao coração do Senhor. 1 Coríntios 11, no verso 23, diz isso. Diz: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Então houve um receptor ali da voz de Deus, dizendo: olha, que eles façam isso em memória de mim. Então na noite que ele foi traído, diz a palavra do Senhor, aquela noite foi marcada por uma agonia profunda. Aquela noite foi marcada por suor de sangue, traição de um discípulo, abandono de todos os discípulos. E mesmo assim, irmãos, em meio a tamanha dor, aquela noite em que o Senhor foi traído, o coração dele pensava na igreja, pensava no seu povo. Essas palavras, irmãos, já têm 2000 anos. E elas continuam vivas, puras, limpas, até o dia de hoje, até agora. O que é isso senão um poder de Deus preservando o seu testemunho, através de corações que não resistem ao Espírito Santo, mas se entregam confiadamente ao Senhor. Então que nessa noite Ele possa nos ajudar a compreender a profundidade do tempo que nós já temos desfrutado aqui. Amém? Capítulo 22 de Salmos. Veja comigo, irmãos, alguns versículos a partir do 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei a todos, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento dos malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes
e lançam sortes sobre a minha túnica. Mais um texto, irmãos, eu tenho juntado os irmãos que têm acompanhado Salmos capítulo 22, Isaías capítulo 53. Vamos para lá e vamos ver ainda lá 2 versículos de Isaías 53. Os irmãos se lembram que esses 2 capítulos em especial, eles formam um retrato muito impressionante das feridas da alma de Jesus. Conforme já se tem estudado as ciências humanas, biológicas, antropológicas, todas essas ciências humanas mostram que todo ser humano ele passa ou ele pode passar por 5 dores, feridas na sua alma, tão profundas quanto dores físicas. E esses 2 capítulos, eles mostram para nós isso de uma maneira extremamente clara. E aqui no versículo 7, diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Versículo 8: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então nós já tivemos a oportunidade de ver aqui a primeira dor da alma do Senhor Jesus, que foi a dor da humilhação. E essa é uma dor que fala da exposição à vergonha, exposição ao desrespeito, fala da exposição ao ridículo. Mas nós vimos também naquela oportunidade, a partir do texto de Filipenses, que tendo forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então o Senhor Jesus, ele mesmo, ele se humilhou, ele se esvaziou. Então essa foi uma dor que já é desde a eternidade. A segunda dor, então, que nós vimos na oportunidade anterior foi a dor do desprezo, a dor da rejeição. E isso fala de não ser aceito, não ser valorizado adequadamente, não pertencer, não ser incluído, ser rejeitado mesmo, ser desprezado. Ninguém olhar para ele e ter qualquer tipo de afeto. Então ele foi humilhado, desprezado, rejeitado. E ainda tem outras 2, permitindo o Senhor em outra oportunidade, nós veremos que é a dor da injustiça que fizeram com o Senhor. Também estão nesses 2 capítulos, e a dor do abandono. Mas hoje, pela graça do Senhor, a partir desses textos que nós vimos aqui, nós vamos ver a dor da traição. O Senhor Jesus foi traído. O Senhor Jesus, ele foi humilhado, foi desprezado, o Senhor Jesus foi traído. E esses textos falam para nós isso. Então nós vamos procurar entender, irmãos, o que representa, o que significa essa dor da traição, como ela se manifesta. Mas principalmente, como foi que o teu Senhor lidou com a dor da traição. Como ele lidou com ela. Porque quando a gente fala das dores de Jesus, o que vem na nossa mente normalmente são os cravos. Nos seus pés, nas suas mãos, no seu lado, a lança perfurada. Quando nós falamos das dores de Jesus, normalmente vem à nossa mente a coroa de espinho. Todas as agressões que o Senhor sofreu. Mas por vezes nós não nos lembramos que essa dor começou já na sua paixão. Quando ele estava lá no Getsêmani, por exemplo, aconteceu ali um fenômeno chamado hematidrose, que foi quando o Senhor suou sangue. E isso é a ruptura dos capilares sanguíneos ao redor das glândulas sudoríparas. Então acontece esse fenômeno. Então esse fenômeno ele acontece sobre uma condição de extrema dor emocional. Esse fenômeno, a hematidrose, ela acontece sobre uma extrema dor física também. Então foi tudo isso que o Senhor já estava passando. Mas o nosso enfoque, então, serão nessas dores da alma, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, diz a palavra de Deus. Então, todas as nossas enfermidades, todas essas dores emocionais, enfermidades, está mais relacionado
Essa expressão está mais relacionada com a dor na alma do que com a dor física. Enquanto a dor física fala de doenças ou agressões, a expressão enfermidade fala de dores na alma. Então, ele carregou, ele foi oprimido, foi humilhado. Muitos já têm provado, irmãos, quão terrível é a dor da traição. Muitos de nós podem ter provado uma ou outra dessas dores. A humilhação, o desprezo, a traição, a injustiça, o abandono. Podemos ter provado uma, duas ou mais delas. Ainda que elas não são exaustivas, pode ter algumas outras, mas essas são as principais que o ser humano pode passar. Agora, o Senhor Jesus, ele passou por todas elas. A diferença é que nele não havia pecado. A diferença é que ele era e sempre foi o Santo de Deus. A diferença é que foi ele que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Carregou sobre si. Então a dor da traição, irmãos, e normalmente nós trazemos essa expressão e deixamos ela estrita a questões relacionais, amorosas, mas ela é muito mais abrangente do que isso. Isso aí é apenas um ponto dela. Porque a dor da traição, ela fala assim do engano, mas ela também fala da manipulação. A dor da traição também fala da quebra de lealdade, da quebra de confiança. A dor da traição é muito mais do que infidelidade. Está relacionada a não corresponder de maneira adequada às injustiças. Aliás, a não corresponder de maneira adequada à justiça que foi então dado ao outro. Recebi justiça, mas eu traí. Então eu não correspondo adequadamente às relações. Agora tem um outro ponto, irmãos, além desses, da manipulação, quebra de lealdade, além da quebra da confiança, tem um outro ponto que não é considerado dentro do aspecto da traição. A ingratidão, ela está diretamente relacionada com a traição. Então é como se eu dissesse que quando eu estou ingrato, eu estou traindo a outra pessoa. Ou seja, eu não estou reconhecendo os valores adequadamente. Eu estou perdendo a visão do outro. E quando eu perco a visão do outro, então eu sou egocêntrico. Lutero disse uma frase. Ele diz que a marca do inferno em miniatura no coração do homem é a ingratidão. É como se fosse um pedacinho do inferno no coração do ingrato, alojado ali. É claro que isso também está no âmbito horizontal, porque nós precisamos aprender a exercer a gratidão uns para com os outros. Porque como poderemos ser gratos àquele que não vemos, se não somos gratos com aqueles que nós vemos? Então a ingratidão é uma espécie de traição, é um dos pontos da traição. Austin Sparks diz que é a resistência da alma à vida de Cristo. Então, quando eu resisto à gratidão, eu resisto à alma, à vida de Cristo na minha alma, no meu coração. E há alguns exemplos bíblicos a respeito de traição. O que nos vem à mente, essencialmente, sem dúvida nenhuma, é de Judas. Mas Judas, ele é o arquétipo, de toda a expressão de traição. Mas há outras expressões. Teve um filho que traiu seu próprio pai. Está registrado na palavra de Deus. O rei Davi foi traído por seu filho Absalão. Também envolvido numa espécie de ingratidão. Mas está mais relacionado à espécie do poder, a busca pelo poder. Então, não importa quem seja, eu vou trair o meu próprio pai. Tempos antes, Davi havia também cometido um erro grave. Davi, ele traiu a confiança de um grande e fiel homem do seu exército. Davi, ele
traiu um homem de grande prestígio no exército de Israel. Ele ocupava uma posição de elite naquele contexto ali. Urias. Então ele não só tomou a mulher de Urias, ele não só enganou, usou de enganos, manipulações, mentiras, como também assassinou Urias. Traição. Adultério, então, foi o que motivou o coração daquele então traidor Davi. Então esses salmos, irmãos, 22, Isaías 53, nós podemos tocar aqui na profunda dor de um homem traído. Ele revela, sim, a expressão máxima de algum homem, porque eu citei aqui pecadores. Citei aqui Urias, citei aqui Absalão, citei Davi. Mas esses textos, ele fala de um homem santo, que nenhum dolo estava em sua boca. E ele foi traído. Aquele que nunca pecou, ele foi traído por sua própria nação, pelo seu próprio povo. Ele foi rejeitado pela própria criação. Ele foi negado pelos seus discípulos. Seus discípulos o deixaram, o abandonaram. Então o Senhor Jesus se viu traído por aquelas pessoas que ele mais confiava, dos quais ele escolheu um a um, debaixo de oração, um por um, ele escolheu. Quando você tem um estudo a respeito do perfil dos discípulos, o temperamento, não só o temperamento, mas também a personalidade de cada um. E quando você observa o temperamento deles, você fica um pouco espantado de Jesus ter escolhido esses homens. Porque, por exemplo, Simão Pedro, instável emocionalmente, temperamento forte, impulsivo, reativo, oscilante. Ele era oscilante entre a coragem e oscilante entre a audácia. Simão Pedro tinha um medo que muitas vezes o paralisava. O próprio André, ele tinha uma total ausência de liderança. Ele não era aquela pessoa do network, do contato. Nos bastidores ele agia. Foi escolhido pelo Senhor. E os outros demais, Tiago e João, por exemplo, ambiciosos, com interesses pessoais. E não só isso, impulsivos, focados no status, no poder. Tiago e João, conhecidos como os filhos do trovão. Tomé, analítico, exige prova tangível. Ele não confiava nos seus próprios companheiros que disseram que Jesus ressuscitou. Então, ele exigia prova mesmo. Olha, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Mateus mesmo, Levi, né? Coletor de impostos. Uma reputação totalmente desqualificada. Mal visto pela sociedade. Ex-publicano, traidor, negociador, corrupto pela sociedade. Então, foram esses aqui, irmãos, que traíram Jesus. Antes disso, foram esses que foram escolhidos por Jesus. Tiago mesmo, filho de Alfeu, Tadeu também. Tendências radicais, o texto sugere um radicalismo que pode ser visto como um extremo zelo. Né? Eles eram até rotulados de maneira até pejorativa em um contexto como zelotes. Então esse era o contexto, esse era o quadro. Quando eles fazem então uma observação dos discípulos, eles descobrem que todos eles estariam desqualificados para fazer parte de qualquer entidade, empresa, negócio. Todos eles estariam desqualificados. Esses aqui que eu citei. Desqualificados. Mas Jesus os chama. Tira eles de onde eles estavam. Chama cada um, conhecendo a debilidade, conhecendo a fraqueza, conhecendo as limitações, conhecendo tudo isso que nós acabamos de citar para os irmãos. Chama a cada um e traz para perto de si. Ele sabia que ia ser traído pelos seus próprios companheiros. Mas ele não deixou de fazê-lo. Então, irmãos, quando nós lemos esses versículos do Salmo 22, algumas expressões chamam a atenção. Derramei-me como água, me transpassaram as mãos e os pés,
Eles repartiram as minhas vestes. Traição. Então aqui o Senhor está expressando, ou a profecia expressa, um total sentimento de vazio. Onde o Senhor então ficou numa estrutura emocional totalmente desmoronada. Onde o seu coração, quando ele diz eu me derramei como água, como o coração dele ficou totalmente derretido. Onde a dor se tornou para ele algo paralisante. Língua pegada, como disse lá, quando ele disse eu tenho sede. E o despojo da confiança. Todas as vestes dele foram lançadas sortes. Isaías 53, o retrato do servo traído. Você vê ali, ele é renegado. Uma traição coletiva. Principais religiosos, a humanidade toda, traindo o Senhor. Desassociaram ele, tiraram ele, excluíram o Senhor, cortaram o Senhor. Então Jesus viveu isso, irmãos. Desde a sua paixão até a sua morte. Viveu a traição. Então, irmãos, a traição de Judas não foi apenas de um homem. Não foi apenas de Judas. Foi de todo um sistema. Foi de todo um povo. Foi dos discípulos que fugiram. Agora, qual que é a tendência natural de alguém traído? Como que esses estudos também mostram como que reage alguém que foi traído? Normalmente eles começam a buscar respostas. Por que isso aconteceu? Normalmente eles diziam assim, eu não merecia isso. Eles procuram então se justificar. Eles começam a argumentar, mas olha, deixa eu mostrar o meu lado. Começam a se defender. E dizem mais, eu vou dar o troco. Eu vou me vingar. E começam então a desejar o mal. Atitude do Senhor. Ele não abriu a sua boca. A resposta do Senhor Jesus à traição foi o silêncio. Se calou. Diante da traição, o silêncio do Senhor nos ensina, irmãos, que aquilo não é sinal de fraqueza. O silêncio não é sinal de debilidade, falta de força. O silêncio foi sinal de uma confiança inabalável. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia quem ele estava comprando. Submissão total e confiança total ao Pai. Agora nós temos esse personagem emblemático, né? O Judas Iscariotes. Os irmãos se lembram que eu tracei o perfil ali de cada um deles, pelo menos da maioria deles? Irmãos, dos 12, o único que seria apto para qualquer teste de seleção, inclusive da nossa atualidade, se chama Judas Iscariotes. O único que estaria apto. O único que provavelmente aqui teria um pouco mais de recepção, talvez um pouco mais acalorada. Por quê? Pragmático. Um homem organizado, controlador, focado nos recursos e na logística. Trazendo aqui, lógico, para termos mais atuais. Judas Iscariotes, o único que estaria então habilitado. E não o nome dele, mas um homem havia sido profetizado. Até o meu próprio amigo íntimo, diz o Salmo 41, verso 9, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Profecia a respeito de Judas Iscariotes. E os relatos, então, da sua traição começam desde quando ele, então, foi chamado também pelo Senhor, conviveu 3 anos com o Senhor. Judas, irmãos, ele viu milagres, ouviu ensinos, foi amado pelo Senhor, foi servido pelo próprio Senhor. Mas teve um momento
que a palavra de Deus diz que então Satanás entrou em Judas Iscariotes. E ali então houve um acordo de traição. Mateus 26,14, que queres me dar para que eu possa entregá-lo? Essa foi a frase de Judas. O que vocês vão me dar para eu entregá-lo? Então o Senhor Jesus agora passou a ser tratado como uma mercadoria. Ele foi vendido por 30 moedas de pratas. O valor equivalente. Com 30 moedas de prata você podia comprar naquela época um escravo. Então esse era o preço do Criador de todas as coisas. O que foi fiel até o fim. Aquele que veio a este mundo para buscar e para salvar o que estava servido. Buscar e salvar o que estava perdido. Então foi vendido por um preço de escravo. Então a lealdade foi precificada como se fosse um produto barato. E o sinal que estava então combinado entre Judas e aqueles homens que açoitaram o Senhor, que tomaram, que prenderam o Senhor, o sinal era um beijo. Esse era o sinal combinado. Então essa era a parte de Judas na entrega. Essa vai ser a minha parte. Esse vai ser o selo. Essa vai ser a marca da morte. Então, o beijo que seria um símbolo de afeto, passa a ser então um símbolo de falsidade. Um símbolo de traição. E o Senhor Jesus pergunta: Judas, com um beijo você me trai? E o fim trágico, Mateus 27, capítulo 4, diz que ele foi se enforcar. Foi se eliminar. Porque, irmãos, porque a ingratidão abriu uma brecha, a ingratidão abriu um espaço para a traição. Ele nunca reconheceu quem era o Senhor. A expectativa dele foi totalmente frustrada. Não é que ele queria mais, é que ele queria outra coisa, ele queria ele mesmo. Agora, irmãos, nós mesmos somos esses ingratos por natureza. Nós mesmos temos esses quadros tão vis, personalidades, temperamentos tão complicadas, tanto quanto esses discípulos. E a ingratidão, irmãos, é o que mata o traidor. Mas mais do que isso, talvez, a ingratidão revela o traidor. Porque a ingratidão, ela cega a visão espiritual. A ingratidão endurece o coração. A ingratidão, ela apaga da memória todo o benefício que foi recebido. Se deleta da memória. Então a ingratidão, ela leva à autodestruição. John Wesley disse que ninguém pode amar verdadeiramente a Deus enquanto ignora os benefícios que Deus, o Senhor Jesus, derrama. Ninguém pode amar verdadeiramente a Deus se ignorar os benefícios. Somos tão ingratos, não é, irmãos? Nós não somos gratos. Nossa dificuldade de olhar para o Senhor e se expressar de maneira tão adequada, ainda que, e é verdade, já disseram isso. Que palavras poderemos dar ao Senhor adequadas? Ainda que não há palavras que possam expressar de maneira contundente ou de maneira legítima tudo aquilo que o Senhor é, mas, Senhor, na minha limitação, na minha indignidade, obrigado. E muitas vezes é isso que tem deposto contra nós mesmos. E é isso que esse momento representa. Quando ele disse: fazer isso, tem memória de mim. Hoje pela manhã, o nosso irmão Fernando, encerrando a reunião, ele lembrou do Salmo 103. E esses salmos, ele é um convite a bendizer a minha alma. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Porque o Senhor é que cura e o Senhor é que sara, diz o salmista. Então, o Senhor não pode nos deixar, ou nós precisamos estar sempre nos lembrando, que nós somos ingratos por natureza.
E precisamos olhar para ele, olhar para esses salmos, para essas passagens proféticas e falar: Senhor, o Senhor sofreu tudo isso por minha causa, por indignos pecadores, os piores. Mas o Senhor me chamou. Judas, ele teve uma outra palavra, ele disse: pequei. Ali foi um remorso. Essa expressão pequei que ele disse foi um remorso, porque ficou só no campo das palavras. Ele disse: eu pequei traindo um sangue inocente. Essa palavra, pequei, é a mesma palavra que o filho pródigo usa. É a mesma palavra. É interessante que o filho pródigo, ele ensaia ali um discurso. O filho pródigo diz assim: irei para o meu pai e vou dizer para ele, pequei. E depois a outra cena é o filho pródigo se chegando ao pai, se lançando nos braços do pai. O pai pegando o filho pelo pescoço. E o filho diz assim: pequei. Entende, irmãos? Porque esse pecar, ele tem que sair das palavras. Ele tem que partir, brotar do nosso próprio coração. De maneira que olhe para ele, para o Senhor, e fale: Senhor, eu pequei, o Senhor é santo. Eu te traí, Senhor. Irmãos, como tantas vezes... A palavra de Deus diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade já foram dadas aos santos de Deus. E quantas vezes nós traímos o Senhor por não considerar isso? Que tudo o que diz respeito, a não ser que você, irmão, não tenha uma experiência com o Senhor. Então, irmãos, aí eu digo para você que eventualmente está nessa condição. É assim que você vai continuar a sua vida? Traindo deliberadamente o Senhor? Mas tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Porque o filho pródigo, ele demonstrou um arrependimento, enquanto Judas demonstrou um remorso. O remorso é a tristeza pelo pecado. O arrependimento é a dor pelo pecado. O choro pelo pecado. Um desespero por ser um pecador. Como nós ouvimos hoje pela manhã, nosso irmão Sérgio compartilhando a respeito disso. A palavra de Deus diz que Pedro, quando negou o Senhor, ele chorou amargamente. Então, quantas vezes faltam lágrimas para nós considerar todos os benefícios do Senhor e ficarmos desesperados? É por isso que o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, vai dizer que bem-aventurados são os que choram. Mas não é porque você perdeu, porque teve frustração, porque não deu certo. É chorar de ver a sua própria condição. É um choro desesperado por ver a santidade, um Deus santo, que nós o traímos por tanto tempo e ele nos salvou. Então Pedro chorou amargamente, mas foi restaurado. Então, irmãos, a tônica para nós é essa gratidão, porque a reação do Senhor tem que constranger o nosso coração. Pedro diz que quando o injuriavam, ele não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Por isso que Jesus disse, Lucas 23, 34, uma das palavras da cruz: Pai, perdoa-lhes, traidores perdoados pela graça de Deus. Essa expressão perdoa-lhes, ela dá uma ideia de uma continuidade. Então, é como se houvesse uma repetição contínua. O Senhor pregado, crucificado na cruz, tudo aquilo que estava acontecendo com ele, todos aqueles traidores, com ele dizendo: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Essa expressão do grego dá essa ideia dessa continuidade. Porque o perdão de Deus, o perdão de Jesus é o perdão divino. O perdão divino é aquele que perdoa quem não merece ser perdoado. O humano, o nosso perdão busca os méritos. E Jesus nos perdoou, apesar dos nossos deméritos. Esse é o perdão do nosso Senhor. Por isso, irmãos, na última ceia, eu vou encerrar com esse texto de Lucas, de 1 Coríntios 11. Na noite em que o Senhor foi traído. O contexto ali é de João capítulo 13. Onde ele lavou os pés dos seus discípulos. E você pode observar na sua Bíblia, foram lavados 24 pés, inclusive o de Judas Iscariotes. Ele lavou, assim como ele está lavando os nossos pés nessa noite.
nós podemos nos chegar nessa mesa de maneira totalmente confiada, porque nós sabemos que na noite em que o Senhor foi traído, houve o destaque do seu amor imensurável. Enquanto a traição revelava a escuridão do coração humano, Jesus oferecia o seu corpo e o seu sangue, demonstrando toda a graça diante da traição. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor transformou aquela noite de traição no início da redenção, mostrando para nós. Eu estou citando aqui uma expressão do livro do irmão Luiz Fontes, A Teologia da Cruz, mostrando que até a maior dor pode servir ao propósito eterno de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, naquela noite ele podia ter instituído um tribunal. Naquela noite ele podia ter proferido uma maldição. Naquela noite ele poderia ter aniquilado tudo. Ele podia ter rogado na sua crucificação 12 legiões de anjos, mas ele perdoou. Irmãos, uma legião de anjo, uma só, seria suficiente para dizimar todo o planeta Terra. Apenas uma legião de anjos. E ele disse, eu podia chamar aqui agora 12 legiões para resolver tudo isso. Mas ele perdoou e instituiu esse memorial, a mesa do Senhor, com realidade espiritual. Então que nessa noite ele encontre resposta a todo esse bem tão precioso que ele fez para nós. Louvado seja o nome do Senhor.